Compostagem no inverno. Este é o resultado de espalhar o composto feito no verão e como ele fica congelado. É isso que eu quero, plantio direto sem revolver a terra, usando o composto sobre o canteiro. Um pouco de geada entrou ali e isso ajuda a quebrar os torrões. Esse é um dos motivos para usar o composto mesmo sem aparência perfeita, pois na primavera ele estará mais macio e ótimo para semear e plantar. O composto feito no inverno provavelmente não estará pronto na primavera e é isso que quero mostrar neste vídeo. Nós vamos ver como fazer composto no inverno e também alguns resultados da compostagem durante a primavera, verão e outono anteriores. Para te dar uma ideia de como você pode montar um sistema também para fazer composto, como aqui onde eu tenho 7 compartimentos e cada um tem cerca de 1,8 metro de lado, aproximadamente 6 pés de lado, e isso pode armazenar bastante composto. Esse é o tipo de estrutura ideal para um jardim grande. Aqui temos uma sequência. Fazemos uma virada e o primeiro compartimento preenchido é o número 2. E quando ele está cheio pode levar um mês. Eu até coloco as datas aqui em cima, então esse aqui nós enchemos entre 6 de junho e 2 de julho deste ano. Foram apenas 4 semanas. Isso é rápido, e então ele já estava pronto para virar no final de agosto. Em 31 de agosto, nós tiramos a lateral e viramos para lá, então essa pilha está pronta para usar em cerca de 4 meses, talvez. E na verdade nós usamos em novembro, então entre junho e novembro ele ficou maturando por 4 ou 5 meses. Isso é o mais rápido que eu gostaria de fazer. Você pode ver onde usamos esse composto, ainda há madeira por cima, mas tudo bem, pois o composto está sempre se decompondo e nunca está totalmente pronto, então você pode escolher quando usá-lo. Aqui é isso que está acontecendo. Enchemos aquele e aguardamos virar para o compartimento vazio à direita. Sempre há um compartimento vazio à direita. Estávamos enchendo este preenchido entre 3 de julho e 9 de agosto, demorando 5 semanas antes de ser transferido para lá. Isso também já foi para o jardim. Agora é início de dezembro e o terceiro compartimento que enchemos foi entre 10 de agosto e 7 de setembro. Foram mais 4 semanas. Fiquei impressionado neste verão chuvoso, pois tivemos mais material verde e mantivemos uma reserva de materiais secos. Quero te mostrar isso também. E esse monte eu transferi de lá. O que está aqui agora era o quarto monte que foi criado ou preenchido entre 8 de setembro e 4 de outubro. E é isso que temos agora. E está mostrando uma temperatura de 26 graus, que ainda está bem quente. Você poderia usar nessa temperatura, mas isso mostra que ainda está maturando. É aí que esses pequenos termômetros são úteis, e foi dali que isso veio. Então essa baia agora está vazia, aguardando o conteúdo desta aqui. Esta é a baia que fizemos em outubro, principalmente de 5 de outubro até 26 de outubro. Então, novamente, isso foi muito rápido. 3 semanas realmente me surpreenderam. Também limpávamos grandes áreas do jardim e fazíamos a colheita final. Um pouco de terra por cima, como você pode ver ali. O calor é suficiente para matar sementes de ervas daninhas na camada superior, pois esses compartimentos esquentam bastante na estação. Agora, porém, ainda não estão tão quentes. E na verdade aquele termômetro ali ainda está marcando 45 graus, e isso 6 semanas depois que terminamos a última adição. Mas muito em breve vamos tirar o material dali e transferir para lá. Então, a pilha de inverno está realmente quente. Já chegou a 55 graus, suficiente para matar sementes de ervas daninhas, se houver. E ainda está bem quente, está mais quente do que um banho quente. E eu estou colocando coisas como raízes de corriola ali, totalmente tranquilo, por exemplo. Então você pode ver que tudo o que estamos acrescentando vem do jardim, inclusive daquela casa também. Pedaços pequenos de papelão usado, papel amassado. Então esses são os seus materiais secos, muitos materiais secos nessa época do ano. Esses são caules de dálias, novamente cortados em pedaços, não colocados inteiros, em pedaços longos. Isso decompõe melhor e se desfaz mais facilmente. Percebi recentemente que esses grandes compartimentos ficam um pouco sem ar no meio. E isso significa que anaeróbico não é uma condição para fazer um ótimo composto. Fica com cheiro ruim, sulfuroso, parecendo um pântano, você não quer isso. Então eu pensei bem no meio. Enquanto estamos enchendo a pilha, eu mantenho esse tubo lá dentro, que vou tirar quando a pilha estiver cheia, e então eu tiro. Às vezes também, sabe, como agora, eu não estou usando. Você vê o vapor saindo, mostrando que há movimento de ar, entrando um pouco mais de oxigênio no meio. Estamos fazendo um ótimo composto, mas sempre posso melhorar e vou tirar isso. Assim, você pode ver o perfil da pilha na parte de baixo.
Agora aqui começamos em 28 de outubro, então isso foi há 6 semanas. Mais ou menos, sabe, ele está 50% pronto, não completamente, mas está afundando o tempo todo. Vai haver muito composto ali, pode ser cerca de 1,5 toneladas de composto pronto, digamos até a próxima primavera em algum momento. Podemos usá-lo, por exemplo, nos túneis de plástico em maio. Esse é o sistema maior. E então, para comparar, podemos dar uma olhada nas baias de paletes aqui. Os princípios para fazer composto são os mesmos, não importa a pilha que você faça. E na verdade vamos olhar as baias de paletes em seguida, que ficaram cheias neste verão, então esvaziamos algumas no final do verão para abrir mais espaço. É isso que está sob aquele monte de plástico. Porque sempre que possível, quando o composto está maduro, especialmente em um clima úmido como este, eu gosto de mantê-lo seco. Ou melhor, não seco, mas sem pegar chuva. Após terminar o composto, ele já deve estar úmido o suficiente. Se usar materiais secos no composto, é preciso regar. Porém, quase nunca fazemos isso aqui, pois geralmente há muita folha verde fresca. Então, o que fazemos? Assim, no compartimento do meio, estão os conteúdos dos 2 compartimentos externos, colocados lá recentemente, cobertos por uma chapa de ferro ondulada. Eu só tirei a chapa para que vocês pudessem ver isso esta manhã, mas ela vai continuar lá porque estamos tendo muita chuva no momento e isso está afetando essa pilha. Geralmente eu não cubro as pilhas. Possivelmente no inverno vale mais a pena se você não estiver colocando muito material novo e fresco nas suas pilhas, pode ser interessante manter uma cobertura sobre elas. Nos intervalos mais longos entre adições. No verão não compensa, pois você coloca coisas quase todos os dias, várias vezes ao dia. Mesmo assim, podemos dar uma olhada rápida e ver o resultado. Os compartimentos de paletes aqui são muito simples. 4 paletes, 2 pedaços de arame em cada canto, só isso. E nós forramos eles com papelão para manter o calor e a umidade, principalmente nessa época do ano. E você pode ver os ingredientes. Tem caules de dália de novo, muito parecido com o que vimos antes. Nós sempre preenchemos esses do mesmo jeito, e é interessante comparar a diferença. Esses fazem um composto muito bom. Mas veja a temperatura, não subiu nada, está em 18 graus, e isso é mais quente do que o ar. A temperatura do ar varia entre 0 e 5 agora. Algo está acontecendo, mas não muito. Dá até para ver um pouco de vapor, na verdade, é mais do que você imaginaria. O vapor é um pouco enganoso, na verdade, é preciso dizer, porque não precisa de muito calor para soltar um pouco de vapor. Mas você pode ver ingredientes semelhantes. 1/3 de material marrom, 2/3 de material verde. No inverno fica quase metade marrom, metade verde, às vezes mais marrom, e tudo bem. Isso gera um bom composto. Percebo que no inverno, apesar da quantidade ser menor, a qualidade pode ser melhor que no verão. Não esquentou tanto assim. Talvez haja mais sementes de ervas daninhas, mas ainda colocaria raízes de corriola, pois vão se decompor. Elas não são indestrutíveis. Quem precisa do calor são as sementes. Virar o composto não é obrigatório, mas colocar mais ar, especialmente no meio da pilha, ajuda. Acho que essa ferramenta funciona muito bem. Eu não ganho comissão nem nada por isso, é só algo que comprei e uso de vez em quando. Principalmente a gente não usa porque estamos revolvendo, e revolver já é uma forma de arejar, mas você pode ver que não é fácil levantar de uma vez. Tem bastante coisa aí dentro, mas dá para ter uma ideia de como está. Isso veio de mais fundo. E se você não picar os materiais, a gente deveria ter picado isso aqui um pouco mais, de verdade. Ah, isso dificulta fazer isso. Mas eu uso esse aqui especialmente nas caixas de compostagem cônicas de plástico, que eu acho que fazem um composto muito bom. Elas são ótimas para quem tem jardim pequeno. É isso que eu escolheria. São fáceis de usar, baratas e quase indestrutíveis. E aquilo era o composto delas. Nós vimos no começo deste vídeo que eu coloquei nos meus testes de cultivo sem revolver o solo. Obtivemos de cada recipiente plástico cônico o equivalente a 2 carrinhos de mão grandes de composto. É uma forma muito válida de fazer composto, mas agora, para terminar, quero mostrar a composteira de minhocas, outra maneira um pouco diferente de fazer composto. A composteira de minhocas que estamos vendo aqui está no chão, o que facilita o cuidado. Ela está no 2º ano, então tiramos um pouco de composto daqui em janeiro passado. Um composto ótimo. Faço isso para ter composto para vasos, dá mais trabalho ter composteira de minhocas. Mas dito isso, se você tem apenas pequenas quantidades de material para processar,
Esta é uma forma de fazer isso e o tipo de coisa que pode ser colocada por cima. Mas como é inverno, elas não vão comer isso muito rápido. E na verdade o que eu preciso fazer é colocar algum tipo de material isolante, até mesmo um pedaço de madeira por cima, para ajudar a manter um pouco mais quente. Como as minhocas estão aí dentro, na verdade eu fiz isso só ontem à tarde para um vídeo curto que colocamos sobre isso. E aí estão elas, as minhocas realmente estão aí. Elas ainda não vieram à superfície porque estão comendo logo abaixo da comida recém-adicionada. Dá para ver que tem bastante ali. E são minhocas que eu retirei da composteira de minhocas existente. Então essa é uma maneira de você duplicar a sua composteira se quiser ou fazer outra. E tudo o que tem aqui é papelão sobre as ervas daninhas. Basicamente essa é uma maneira realmente simples e barata de fazer isso. Mantenha-as cobertas, mantenha-as úmidas. E aqui estão os conteúdos do que nós colocamos aqui durante o verão, desde fevereiro praticamente. Eles não estão tão próximos da superfície quanto o normal, aí está. Se estivesse mais quente, haveria muitos na superfície, porque é aí que eles gostam de ficar, na maioria das vezes eles gostam de ficar e é perto da comida. Mas se dermos uma olhada aqui, você vai ver que tem bastante ali. E eles veem menos do que eu pensei que poderia ter, na verdade. É por isso que estão indo até ele, ou... aí está. Ah, sim, agora sim. É porque eu tirei alguns dali ontem. Então aqui você pode ver que eles estão realmente ocupados. E se eu apenas puxar suavemente, você vai ver cada vez mais. Conforme vamos descendo, você vê cada vez mais composto maravilhoso. E provavelmente é nesse nível onde a maioria das minhocas está, nos primeiros 15 centímetros, mas olha esse composto agora. Então, se eu tirar um pouco quando você vai mais fundo, as minhocas geralmente não estão tanto assim por lá. E aí temos praticamente o resultado final. Este é o composto de altíssima qualidade, simplesmente excelente. São excreções de minhoca e está realmente muito macio e até bem leve. Na verdade, se não fosse pela umidade, seria bem fofinho. Ao colocar isso no composto para propagação, é justamente para isso que eu mais o valorizo. Claro, dá para usar no jardim, mas em pouca quantidade. Uma camada fina de meio centímetro já faz grande diferença, sendo apenas uma forma diferente de fazer composto. E uma das grandes diferenças aqui é que essa pilha nunca esquenta, e é isso mesmo que você quer. Como as minhocas não gostam de calor, surgem mais no final da produção do composto. E quando você vê minhocas na sua pilha, isso é um indicativo de que o composto está pronto no inverno. Com uma pilha assim, se eu conseguir manter a madeira por cima, no nosso clima, as minhocas ficam menos ativas e não as alimentamos tanto. Talvez a cada 2 semanas, e aí no verão é quando você pode fazer mais. Confira nossos outros vídeos sobre como fazer composto. Publicamos vários ao longo dos meses e estações, além de uma seção especial sobre o tema. No meu livro Sem Revolver a Terra, mostro como usar e espalhar sem revolver o solo. É lindo, você coloca por cima e isso nutre a vida do solo. Ele segue compostando na superfície, se preferir, pode dizer assim. E eu estou escrevendo, na verdade, um livro menor, dedicado só à produção de composto, que será lançado no outono de 2024,